hoje nós vamos trabalhar aqui, né, a questão de traduções, né, da Bíblia, de manuscritos e etc., e toda a sua evolução, seu processo, né, histórico e etc., na linha do tempo da historiografia para chegar até nós, né? Então, nós vamos trabalhar aqui a questão das informações, informações de forma cronológica, né, incluir detalhes sobre os principais manuscritos bíblicos, né, as igrejas e as suas sedes e líderes, né, como as Bíblias, as traduções, as igrejas da época, né, do seu contexto cultural, social, linguístico, e etc. E como foi trabalhada essas traduções no decorrer da história do cristianismo. Vamos lá. Vamos colocar aqui a questão da Bíblia, né, o significado de Bíblia e cânon, né? Bíblia significa coleção de textos sagrados do cristianismo e judaísmo. Então, é aquela palavra que aparece no século V, né, que de Jerônimo, né, considerava a Bíblia uma biblioteca de livros, né, biblioteca divina, né? Os pais da igreja do século II até o século V chamavam a Bíblia, né, de literatura divina. Né? Jerônimo, no século V, né, que é o tradutor da Vulgata Latina, ele fala que a Bíblia é uma biblioteca, né, com duas repartições, claro, uma de 39 e outra de 27, né? Então, Jerônimo, no século V, que aparece esse contexto da palavra Bíblia. Por isso que as pessoas falam, Trindade não tem na Bíblia, mas o conteúdo tem. A mesma coisa, a palavra Bíblia, né? Ainda que você pega Biblion, Biblos, né? Mas a palavra Bíblia, sentido assim, tal, ele foi colocado no século V por Jerônimo na parte, no Império Romano do Ocidente, de fala latina, né? Então, ele falou que a Bíblia era uma biblioteca. Outra questão de outro pai da igreja, quase contemporâneo de Jerônimo, usou João Crisóstomo, né, o garganta de ouro, a palavra Crisóstomo significa garganta de ouro. Então, ele vê a Bíblia como uma coleção de pequenos livros, né, o que a gente mais usa, né, em seminários de doutrinas bíblicas, bibliologia, né, que estuda a Bíblia Sagrada. Então, a gente usa mais esse significado, né, de Jerônimo, quando ele usa a palavra Bíblia, significa a palavra Bíblia no grego é plural, né? Biblion é singular, que cada livro da Bíblia, Mateus é um biblion, Marcos é um biblion, né? Então, no Novo Testamento, como um biblion, tem 27 livros. Toda a nossa Bíblia protestante, como um biblion, tem quantos biblion? 66 livros, que pode ser livros, ou rolo, etc. Para nós somos livros hoje, né? Então, nesse caso aqui, nós temos uma coleção de pequenos livros, 66 livros. Então, João Crisóstomo, o Garganta de Ouro, que foi o patriarca da igreja de Constantinopla, ele viveu na parte, no Império Romano do Oriente, de fala grega, tá? Então, ele usa a palavra Bíblia, né, que significa coleção de pequenos livros, né? Tem a palavra Biblia, né? E assim a gente pode até trabalhar em bibliologia, que está aí no meu canal Teologia Aprenda Mais, entra lá na nossa playlist, procura Teologia Sistemática e vai lá, aonde que está a questão de bibliologia, né, a doutrina da Bíblia, que eu tenho mais ou menos uns 20, ou, desculpa, uns 10 vídeos gravados, tá? Os pais da igreja chamavam a Bíblia de divina literatura, né? Coloquei já aqui, antecipei. O cânon, né, etimologicamente do grego, cânon, que significa regra ou medida, né? Quando fala medida exata, né? Então, na sua, vamos dizer, é a questão lá na época primitiva, quando apareceu essa palavra cânon, vem de cana, né? A questão da vara lá de papiros, ou então significa régua de carpinteiro, né? Então, no mundo grego, já da literatura, né, para cada literatura, para cada obra literária, como filosofia, mitologia, história, vamos colocar dessa maneira, né? Cada um tinha um cânon, tinha uma medida exata, tinha uma regra, tinha uma norma, né? Que ele vai realmente evoluindo esse conceito também semântico e também linguístico, né? Que aparece a questão agora como regra, norma. Mas no sentido etimológico, original, primitivo, significa régua de carpinteiro, medida, né? Que se usava na época. O sentido conceitual hoje, conjunto de livros considerados sagrados e autoritativos pela tradição religiosa. E quando aparece a palavra cânon, Paulo usa lá na carta aos Gálatas, né, dá um sentido de cânon, regra. Quando aparece a palavra regra, é cânon, né, no grego, né, que dá o sentido de norma, de procedimento, né, e etc. Né?
Então, aqui, primeiro uso o termo cânon, né, usado por Orígenes, né, que Orígenes foi o grande pensador do século III, né, um grande mestre em grego, né. Então, nós vamos até falar sobre ele lá na frente, sobre a questão da chamada hexaplar, né, que são as 6 versões, as 6 colunas, que ele usa várias tradições, que é muito traduções, que são muito importantes. Orígenes é um dos maiores teólogos, né, do século III, e principalmente trabalhou muitos termos que são empregados em teologia sistemática, e principalmente na construção da doutrina cristológica, da doutrina trinitariana. Também foi o primeiro a escrever um livro de teologia sistemática, né? Primeiro escrevi um livro de obra de teologia sistemática que está aí no meu canal, né? História da Igreja, que você vai ver sobre a questão dos pais da Igreja e Origem é um pai grego, tá? Livros apócrifos e pseudepígrafos, né? Livros apócrifos, textos religiosos não incluídos no cano bíblico oficial. Eram os livros que eram usados, né, em certos grupos religiosos, como secretos, tal. Hoje nós falamos que são espúrios, não inspirados por Deus, etc. Livros pseudepígrafos, textos atribuídos falsamente a autores bíblicos famosos, né? Nós estamos falando, tem o livro de Enoque, isso é muito usado hoje, em pesquisa, etc., no mundo teológico, né? A profecia de Enoque, o livro de Enoque, né? Mas não foi o Enoque, propriamente dito, lá do capítulo 5 de Gênesis, que escreveu. Alguém que escreveu colocou o nome dele, chamado Enoque, tá? Tem o livro de Abraão, não foi Abraão que escreveu, tá? A Assunção de Moisés, também não foi Moisés que escreveu. Exemplos, Evangelho de Tomé, Assunção de Moisés, são os pseudepígrafos, né? A questão pseudo é falso. Outra questão aqui, ó, a questão da Tanakh, né? Nós sabemos a questão da Tanakh, ó, Tanakh, né? É a Bíblia hebraica. Se você perguntar para um judeu, cadê o teu Antigo Testamento? Ele não vai dizer que tem Antigo Testamento. Ele poderia, Antigo Testamento, tem o Primeiro Testamento. Pode até dizer, né? Está ali, minha Berit, Hadashah, está lá, né? Mas o Palaia, né, de Ateque, a antiga aliança, tal, não, ele vai, você pergunta, cadê a sua Tanakh? A Bíblia hebraica dele, né, ele vai entender. Aí coloca Tanakh, que é um acrônimo, né, para Torá, lei, Nevim, profeta, e Ketuvim escrito, tá? Tem esse acróstimo aí, né? Estrutura, 3 partes principais, hoje do livro da Bíblia da Tanakh, é em torno de 24 livros, tá? A importância do cano central do judaísmo hoje, toda a centralidade da Tanakh, da Bíblia hebraica, para o povo de Israel. A Septuaginta é muito importante na história, né, que nós temos aí a Tanakh aí, né, que tem toda a organização dela, século V, pelo sacerdote Esdras, né, que a questão da reunião, da grande sinagoga, e etc., diz a tradição que Esdras foi o que organizou o livro de Salmos, organizou a Torá, organizou boa parte do livro do Antigo Testamento, né, que eles vão terminar de ser organizados em si no concílio de Jânias, né, que é um concílio muito discutido, debatido, que teve ou não lá na parte de Israel, na Palestina, mas, segundo a tradição, possivelmente teve, tá? Mas aqui a questão aqui, nós falamos da grande sinagoga ainda, quando Esdras organiza esses livros aqui, que são 24 livros, que eles vão ser a base para a tradução dessa Bíblia aqui, a Septuaginta, tá? Septuaginta, como muitos pronunciam. Então, ela aparece no século III a.C., né, que a Septuaginta pode ser chamada versão dos 70 ou versão dos 72, porque tem um arredondamento de 72 para 70. Então, a versão dos 70, né, a versão grega, a versão de Alexandria, mas é o nome Septuaginta, né, Septuaginta, é do século III a.C. Os livros aproximadamente são 50 livros, né, na versão original, incluindo o Antigo Testamento, e alguns livros apócrifos, tá? Então, essa Bíblia, de fato, ela foi um pedido do bibliotecário da grande biblioteca de Alexandria, chamado Demétrio, tá, de Pálero, né, que pediu ao rei Ptolomeu Filadélfia, né, reza a carta, a lenda, né, de Aristeia, né, que diz que o Demétrio pede ao rei Ptolomeu para que pudesse trazer a lei dos judeus. Alguns falam que essa lei dos judeus podia só ser a Torá, mas outros falam que pode ser todo o Antigo Testamento. Eu acredito que pode ter sido todo o Antigo Testamento. Então, de lá tem essa famosa tradução do hebraico para o grego, no século III, que foi uma tradução muito bem precisa, que o Novo Testamento, né, que tem muita citação da Septuaginta, se diz que Jesus, os apóstolos, etc., usaram a Septuaginta, e boa citação tem da Septuaginta no Novo Testamento. E tem a tradução da palavra almar,
que significa, né, virgem, jovem preparada para o casamento, etc., que foi traduzida na Septuaginta como de alma jovem, virgem, né, para virgem no grego, que aparece, Mateus faz esse apanhado da Septuaginta e coloca, eis que a virgem conceberá, Isaías 7,14, que é alma, mas no Novo Testamento, na Septuaginta, eis que a virgem, né? Então, é traduzido lá, e o escritor agiota do Novo Testamento pega e cita no Novo Testamento, dizendo que a virgem era Maria. Foi concebido Jesus pelo poder do Espírito Santo. Tá? Então, tem toda a estrutura aqui. Convido você para entrar no meu canal Teologia Aprenda Mais e se aprofunda mais sobre essa versão que eu falo livro por livro, no idioma grego. Ok? As traduções antigas aqui, nós temos tradução siríaca, a primeira tradução da Bíblia para o siríaco do século II, uma Bíblia muito boa, antiga, né, que tem a chamada Peshitta, né, que hoje está muito divulgada na internet. A Vulgata Latina de Jerônimo, né, que falou que a Bíblia é a biblioteca divina. A tradução oficial da Bíblia para o latim foi feita por Jerônimo no século IV, tá? Século IV, a pedido de Damaso, o bispo lá de Roma, né, que se diz que é o Papa, tal, etc., mas eu não vejo dessa maneira. Então, Jerônimo foi o tradutor, Jerônimo passou 20 anos estudando hebraico, né? Então ele sabia muito bem o grego e fez a tradução muito boa. Ele pegou os livros apócrifos, né, e colocou lá no final da Bíblia, dizendo que, como apêndice, né, não era inspirado, era só para livro de literatura, algumas partes históricas, mas não era inspirado por Deus. Outra questão, a hexaplá, de origem, texto bíblico em 6 colunas, né, facilitando a comparação de traduções. Isso foi a famosa... Você vê que na época de origem, já no século III, já se pensava, já ainda da Vulgata Latina de Jerônimo, né, que é o latim vulgar, o latim do povo. A origem já teve a preocupação dessas traduções, e pegou a Septuaginta, pegou outras traduções e colocou lado a lado, né? Deixa eu ver que eu coloquei no slide. Outras versões gregas que ele coloca aqui, ó. Ele coloca aqui, Áquila, a tradução grega precisa e literal, baseada na Bíblia hebraica, né? Que foi uma tradução para dar alguma correção, né, naquilo que a Septuaginta precisava ser trabalhada. Aparece aqui esse judeus Áquila, né, que a tradução grega precisa e literal, baseada na Bíblia hebraica, na Tanakh. Teodósio, na tradução grega intermediária entre Áquila e a Septuaginta, procura também trabalhar, né, a questão da versão, e você vê que a hexaplá são o quê? São 6 textos bíblicos em colunas, né, para facilitar a comparação das traduções, Septuaginta, Tanakh, outras traduções gregas, né, e etc., que Origens trabalha. Mas você vê que na época também dessas outras versões tem a de Áquila, tem a de Teodósio, né, e assim vai procurando. Símaco, na tradução grega mais fluida, interpretativa, né, tudo tem por base a Septuaginta e a versão grega e a versão hebraica. O Marcião, 130, 140, criou um cânon, um grupo definido de livros que ele considerava totalmente autoritativo e rejeitou todos os outros livros. Então, eu vou falar sobre a questão da palavra cano. O que é cano, assim, no sentido teológico? Cano significa coleção de livros, reconhecido pela igreja cristã como divinamente inspirado por Deus. Cano poderia ser uma coleção, cano poderia ser uma lista, né? Então, é uma lista de livros, reconhecido pela igreja como divinamente inspirado por Deus. Então, o primeiro na história a tentar organizar um cano, né, uma coleção de livros, foi Marcião, esse heresiarca, né, do século II, tá? Então, esse cano dele aqui era composto do Evangelho de Lucas, né, mutilado, 10 das epístolas de Paulo, 100 as epístolas pastorais e a carta aos Hebreus. Marcião era um gnóstico, né? Tudo que era do Antigo Testamento ele tirava, né? Ele era um antissemita também. E para ele o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um demiurgo, etc., que era diferente do Deus do Novo Testamento, um Deus bonzinho. E quando pega o Evangelho de Lucas mutilado, fala que Jesus desceu. Quando fala que Jesus desceu, ele desceu do céu. Marcião é um gnóstico, é um docetista. O docetismo diz que Jesus não tinha um corpo, né? Era um corpo fantasmagórico, que pisava na praia e não deixava nem rastro, né? Então, foi a primeira tentativa aqui dele. Tá? Justino Mártir, no século II, né, que é muito importante, ele junta obras aqui no período aqui do século II, no ano 145, 163, menciona as memórias dos apóstolos, que os cristãos chamavam de evangelho, que era considerado em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Né? Então, já na época de Justino, já aparecem essas memórias dos apóstolos.
que os cristãos chamavam de evangelhos, tá? E essa palavra evangelho, que a gente pode ver que somente Marcos, né, que cita, né, o evangelho de Jesus, está no capítulo 1º, né, do evangelho de Marcos. Mas a questão de Mateus, quando Mateus escreveu, ele não deixou lá, assim, como a gente vê obras assim, eu escrevi Trindade, uma verdade inegociável, coloquei o autor sou eu, coloquei meu nome, Darlan, foi o que escrevi, mas quando Mateus escreveu a obra dele, não colocou o nome dele Mateus. Quando Marcos também escreveu a obra dele, não colocou o nome Marcos. Quando Lucas escreveu, não colocou. Quem colocou depois, o Evangelho de segundo escreveu São Marcos, o Evangelho escreveu segundo São Mateus, foi a igreja do século II em diante. Os pais da igreja foram organizando essas obras, né, ao qual foram endereçadas para suas audiências, para os seus grupos, para as suas igrejas, que elas guardaram, né, todas essas obras. E toda essa organização agora acontece aqui do século II, a partir desse cano de Marcião, esse Novo Testamento de Marcião mutilado. Né? Ele já tem um Novo Testamento já mutilado. Agora, aqui, na época de Justino Marte, já começa a tentar uma organização já desses livros, né, que foram escritos pelos apóstolos. Nós temos Tassiano, ele compôs um único evangelho chamado Harmonia, harmonizado por Mateus, Marcos e Lucas e João. A narrativa segue principalmente a cronologia de João. Isso é chamado de diatessaro, né? Diatessaron, harmonia através de 4. Tornou-se o texto do evangelho oficial da igreja siríaca, né? Você pode dizer, hoje nós temos 4 dividido, né? Vamos dizer, não está em ordem cronológica, mas está em ordem didática e lógica. E assim ele colocou, né, todos eles, mas ele coloca Mateus, Marcos, Lucas, né, de um só texto, de uma só obra. Tá? Hoje nós temos eles na nossa Bíblia, mas eles são separados, individuais. O Cano de Irineu, bispo de Lyon, muito importante, Irineu é um dos maiores teólogos do século II, do ano 661, ele sai da parte da Ásia Menor e vai lá para Lyon, na França, fazer missões transculturais naquela época. Então, ele tem uma obra aqui incluindo os 4 evangelhos, ele já coloca os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele já conhecia essas obras já no século II, ele já conhece o livro de Atos, e diz que Atos foi escrito por Lucas, ele conhece as 12 cartas de Paulo, falta mais uma para fazer as 13 cartas paulinas, né? Ele conhece a carta Petrina, 1 e 2 de João, e Apocalipse, né, que foi muito disputado no Império Romano do Oriente, tá? Mas o Império Romano do Ocidente reconhece ele. Então, nós temos aqui a questão de Judas, Pedro, Tiago, Hebreus, João e Filemão, que é o Novo Testamento de Irineu de Leão, um dos maiores teólogos do século II. O cano de Orígenes, de Alexandria, do século III, do ano 202 depois de Cristo, né, que Orígenes é uma figuraça, né, um grande teólogo, pensador. É Orígenes que vai dizer que Jesus é Deus, homem, homem, Deus. Muito importante essa frase para a questão da união hipostática, as duas naturezas de Cristo. Classificou os livros canônicos em 3 grupos, ok? Ele coloca aqui, ó, ele é do século III, né? Então aqui Orígenes, poderia ser essa imagem dele aqui, a hexaplá dele de Orígenes. Então ele coloca aqui, ó, descrito 6 versões paralelas do Antigo Testamento, incluindo um texto hebraico e várias traduções gregas, né, hexaplá de Orígenes, né, a versão em 6 colunas. Então ele trabalha, isso é muito importante, já no século III, ele procura trabalhar boas traduções do texto. Então, quer dizer, vamos dizer, um terço, boa parte do Novo Testamento, de comentário, foi escrito por Orígenes, naquela época do século III. Ele é uma potência teológica, né, do hebraico e grego aqui. Outra questão aqui, os livros que eram reconhecidos, universalmente aceitos, 4 evangelhos foram aceitos pela igreja, o livro de Atos, as 13 cartas paulinas são chamadas cartas paulinas, ou corpos paulinos. 1 Pedro, 2 Pedro e Apocalipse, ok? Então, aqueles sobre os quais havia disputa, Judas, 2 Pedro, Tiago, Hebreus, 2 e 3 de João, carta de Barnabé, pastor de Hermas e a de Zaqueu. Eu estou te provocando aqui para você entrar no meu canal Teologia Aprenda Mais, entra na minha playlist, procura Bibliologia e acesse todos os 10 vídeos lá, se você quer estudar de forma gratuita, tá? Mas curte o meu canal e leve esses vídeos para outras pessoas, para que elas possam ser edificadas. Então, outra questão aqui também, né, as mais antigas listas do Novo Testamento aqui, né? Então, nós temos a carta pascual, né, do ano 367 depois de Cristo, a 39ª carta pascual de Atanásio, lista exata dos 27 livros do Novo Testamento, né, que foi escrita por Atanásio, o anão negro, né, que é um dos grandes pais da igreja, né, que é chamado o pai da ortodoxia cristã,
é o cara que lutou contra o arianismo, né? Era diácono na época do Concílio de Nicéia, o bispo dele chamava Alexandre. Quando Alexandre morreu, ele se tornou bispo de Alexandria, cidade portuária, e de lá ele lutou até os seus 80 e poucos anos contra o arianismo, que dizia que Jesus era somente uma criatura especial de Deus, não era Deus. E Atanásio escreveu um livro chamado A Encarnação do Verbo. Se Jesus não for Deus, está todo mundo rodado, todo mundo perdido. E, de fato, ele é. E assim foi definido lá no Concílio também de Constantinopla, 380, que Jesus é Deus Todo-Poderoso, né? Como os. Então, está aí a carta dele, muito precisa, que ele já lista todo o Novo Testamento, os 27 livros que nós temos. Nós temos concílios muito especiais que aconteceu lá na parte do Império Romano do Ocidente, Império Romano Ocidental. No ano 397, o Concílio de Cartago concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista que os 27 livros da obra de Atanásio, tá? Então, temos aqui esses livros aqui muito importantes, os concílios de Hipona, de Cartago, tem a figura de Santo Agostinho, que a gente poderia aprofundar mais ainda. Concílios de Hipona e Cartago, critério de aceitação. Tiveram alguns critérios para ser aceito esses livros. O Concílio de Hipona, 397. O Concílio de Cartago, 300, não. O Concílio de Hipona, 393. Concílio de Cartago, né? Fala Cartago. 397. Confirmaram os 27 livros do Novo Testamento. Muito importante para você estar aprofundando. Discussões, debates sobre textos apócrifos e autenticidade, ok? Inspiração divina, reconhecimento de inspiração pelo Espírito Santo. Outra questão, critério canônico, autoridade apostólica, conexão direta com os apóstolos. Então, os escritos do Novo Testamento têm que ser escritos pelos apóstolos. Ou alguém que teve uma orientação escreveu a sombra de um apóstolo, que é chamado varão apostólico. Marcos escreveu a sombra de Pedro, na orientação de Pedro, né, na supervisão de Pedro. Então, ele escreveu tendo por base o aval de Pedro. Então, Marcos é um varão apostólico. A mesma coisa Lucas, escreveu a sombra na direção e também na orientação também do apóstolo Paulo. Tá certo? Varão apostólico. Aqui esses critérios são muito importantes, da universalidade, da questão da harmonia com o Antigo Testamento, da questão da autoridade, da inspiração, aceitação universal, uso e aceitação geral pelas igrejas, isso é muito importante, o reconhecimento da comunidade eclesiástica, conteúdo ortodoxo, conformidade com a doutrina cristã, que ela não entra em contradição, né? Resumo, a importância dos textos apócrifos e pseudepígrafos e o processo de canonização. Foi muito importante a canonização por causa dos livros apócrifos e dos gnósticos, essa seita que apareceu do século II em diante, da evolução e morre na época de Santo Agostinho, que muitos gnósticos estavam passando por apóstolos, tá? É daí que Irineu vai escrever o Adversus Herese, né, contra o gnosticismo, e vai dizer quem são os sucessores dos apóstolos, tá? Que ele aprendeu aos pés de Policarpo, Policarpo aprendeu aos pés de João, João aprendeu aos pés de Jesus. E assim, essa chamada sucessão apostólica, não no sentido papal. A história da Escritura Sagrada como um reflexo da evolução religiosa e cultural. Tá? Eu deixo para vocês aqui no meu slide, aceitação do Novo Testamento, né, pela igreja primitiva. Nós temos aqui do ano 100, do ano 200, né, que nós já temos já o Novo Testamento utilizado da igreja, né, o cânono muratoriano. O cânono muratoriano, ele é do século II, é um cânono já praticamente todo o Novo Testamento, os 27 livros fechados ali, quase todos. Né. Muratório é um historiador, é um arqueólogo, estudioso, né, italiano do século XVI, que na biblioteca ambrosiana, né, na Itália, tal, ele descobriu esses livros aqui que era do século II, é por isso que traz o nome dele, né, Muratoriano de Muratori. Okay? Novo Testamento utilizado no século VII, 250 por Orígenes, eu falei sobre ele. Novo Testamento utilizado por Eusébio de Cesareia, praticamente já está todo fechado, né? Eusébio de Cesareia aprendeu praticamente aos pés de Orígenes, era um admirador da teologia dele, né? E no século IV, o Novo Testamento é estabelecido para o Ocidente, o Concílio de Cartago, né? E etc., fechando no ano século IV, todos os 27 livros, principalmente a Carta Pascal de Atanásio, do ano 367. Manuscrito sinaítico, né? O manuscrito sinaítico do século IV, é um manuscrito hoje que fala que é um dos melhores manuscritos do mundo, tal, tá? E o manuscrito do século IV. Foi descoberto pelo arqueólogo alemão Konstantin von Tischendorf, né? Tischendorf, né? É um nome alemão, de 1859, tempo que ele viveu. A descoberta foi no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai.
né? Então, essa foi a descoberta dele, desse manuscrito precioso, né, um manuscrito sinaítico, né, que ele está dos monges de Mosteiro de Santa Catarina, Monte Sinai, né? E hoje ele está na biblioteca, o quê? A localização atual da Biblioteca Britânica de Londres, ele está na Biblioteca de Londres, a Biblioteca da Universidade, lá do Mosteiro de Santa Catarina, a Biblioteca Nacional da Rússia, de São Petersburgo, né? Então, é um livro muito importante que foi para a Rússia, voltou novamente, está na Biblioteca de Londres, tá? E é um dos melhores manuscritos que você pode estar estudando, vai ter algumas passagens que você vai pegar na sua Bíblia, né? Ao meio da revista atualizada tem umas frases lá, entre colchete, o final de Marco, nós temos o chamado, o texto longo de Marco, o texto breve de Marco, que vai, é lá no capítulo 17, capítulo 15, né, o texto breve, que, vamos dizer, até o capítulo, no capítulo 16, né, lá vai até o versículo 9, e do versículo 9 em diante já não tem nesses melhores manuscritos. Quais são os melhores? Quando fala assim, esse texto não tem nos melhores manuscritos, aí o manuscrito é o quê? O sinaítico. Os melhores manuscritos, Vaticano, os melhores manuscritos, Alexandrino, tá? Que eles estão entre os melhores. Né? Todavia, também, eles entram aí, vamos dizer, nos textos minoritários, etc., tal, mas nós temos os textos majoritários, que diante de toda a família de manuscritos, nós temos em torno aí de 80% a 90%, tá? De manuscrito, que também tem algumas passagens que temos o texto longo de Marcos, né, e o texto breve, que isso aí você entra no meu canal Teologia Aprenda Mais, procura lá Teologia do Novo Testamento e vai lá no Evangelho de Marcos, que eu dou uma explicação sobre essa questão longa e breve de Marcos. Localização atual está aí, que eu coloquei, né, o conteúdo do Novo Testamento completo é a parte do Antigo Testamento em grego, da Septuaginta, então no manuscrito sinaítico, aqui o código sinaítico é a questão da Septuaginta. Antigo Testamento, aproximadamente 36 livros, né, que vai ter alguns livros que não tem no nosso Antigo Testamento, né, que o pastor de Hermas, etc., tem lá. No Testamento 27, e é grego, tá? Que poderia ter essa imagem aqui, que dessa preciosidade, né, desses tesouros bíblicos. Manuscrito Vaticano, ele é do século IV, descoberta a parte, coleção do Vaticano aqui é do século XV, né, que é descoberta, ele é do século IV, mas a descoberta dele é do século XV. Está na Biblioteca do Vaticano, claro, por ser chamado Códice Vaticano, né, o manuscrito Vaticano. Pode ser chamado Códice Sinaítico, né, o manuscrito Sinaítico, a mesma coisa, Códice Vaticano, Códice, né, Vaticano, né. O Códice era um livro que apareceu, os livros que apareceram, porque até o século II, III, era manuscritos, né? Era questão de rolos, né? Era rolos. Aí depois eles trabalharam toda uma tecnologia, uma ciência, inventaram uns livros grandes de 55 por 65, chamado Códice. Eram os livros que eles colocavam as folhas de papiros, uma atrás da outra, papiros não, do pergaminho, uma atrás da outra, e começavam a escrever, tá? Então tá aí esses questão é localização atual da Biblioteca do Vaticano, também um dos melhores manuscritos, antigo. Ele, a escrita dele é o quê? É um livro bizantino. Manuscrito Vaticano, a coleção, a parte aqui da coleção Vaticano do século XV. A localização atual da Biblioteca do Vaticano, você vai lá e vê lá ele, mas você não chega perto, pega só as réplicas. Conteúdo maior da parte do Antigo Testamento Septuaginta, também o Novo Testamento completo, tá? Aproximadamente 46 livros, é os livros também da Bíblia Católica. 27 livros grego, tá? Então, aqui o manuscrito alexandrino, século V, descoberta, doada ao rei Charles I da Inglaterra, no século XVII, né? A localização atual, Biblioteca Britânica, está lá até hoje. Então, nós temos aqui dele aqui o Novo Testamento, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a parte dele é mais aproximadamente 39 livros, 27, mas eu acho que é mais uma parte, né, dele em si. Outra questão aqui, o Códice, né, o Efraimita, do século V, é muito importante ele, né, parece ele que contém a questão que Apocalipse 666, 613, uma coisa assim, tem que ver, tá? Então, é o único manuscrito que aparece, que é o Efraimita. Então, está aqui o conteúdo parte do Novo Testamento, localização atual, Biblioteca Nacional da França, Paris, em idioma grego. Então, temos a Igreja Copta, né, que a gente vai ver aqui, a fundação dela do século I. A Igreja Copta está no Império Romano do Oriente, né, que ele fala grega, né, então nós temos o Copta aí também, a localização parte oriental do Império Romano, né, então a Bíblia Copta, ela inclui traduções da Septuaginta e do Novo Testamento. Vamos dizer aqui, em idioma Copta,
A natureza de Cristo, eles são monofisitas, eles não aderiram à questão do concílio de Calcedônia, em 451. Concílios aceitados apenas as 3 primeiros concílios ecumênicos, Nicéia, Constantinopla e Efésio. Então, a influência católica é independente da Igreja Católica, né? Está na parte oriental, as pessoas falam, a igreja mais antiga é a Igreja Católica. Não. Temos a Igreja Copta, a Igreja Armênia, Siríaca e etc. Outra questão, a Igreja Etíope, fundação dela do século IV depois de Cristo, localização parte oriental do Império Romano, né? A Bíblia Etíope conclui aqui, meu Deus, incluindo 81 livros, 81 livros, 46 do Antigo Testamento e 35 livros do Novo Testamento, incluindo alguns apócrifos, tá? Então, quer dizer que a gente tivesse uma Bíblia hoje, da Bíblia Etíope, né, seria 81 livros, tá? O nosso Novo Testamento seria 35 e não 27. Por isso que teve os critérios canônicos, para estar analisando quais os livros, né, que entrariam no cânon, na coleção de livros reconhecidos pela Igreja Cristã como divinamente inspirado por Deus. O que está aqui, né, um idioma que etíope, natureza de Cristo, né, uma só natureza unificada, divina e humana, né, então aqui eles aceitam apenas os 3 primeiros concílios ecumênicos, Nicéia, Constantinopla e Efésios também, né, inclui influência católica, independente da Igreja Católica, ela também é tão antiga quanto a própria Igreja Católica, né, então a gente poderia ver a Igreja Ocidental, a Igreja Católica no Império Romano do Ocidente, a Igreja Oriental, são essas igrejas, Copta, Etíope e Armênia, que são igrejas orientais, que está na parte oriental do Império Romano. A data da fundação do século IV, depois de Cristo, localização parte oriental do Império Romano. Bíblia, tradução armênia da Bíblia, 39 livros do Antigo Testamento e 27, né? É a questão. A Bíblia em idioma armênio, a natureza de Cristo, né? Então, aqui uma só natureza unificada, divina e humana, é monofisita. Ela aceita apenas os 3 primeiros concílios ecumênicos, né? Então, influência católica independente, né? Ela é tão antiga quanto a própria Igreja Católica. Igreja Oriental Grega, né? A gente fala Igreja Oriental Grega, a Igreja Ortodoxa Grega, né? A Igreja Russa é uma Igreja Oriental, né? A Igreja lá de Atenas é a Igreja Oriental. Então, tudo no Império Romano do Oriente. A fundação dela no século I, localização parte oriental do Império Romano. A Bíblia usava principalmente a Septuaginta como Antigo Testamento, o grego, claro, né? E aqui a natureza de Cristo, 2 naturezas, divina e humana. Então, eles aceitam os 7 concílios ecumênicos, ok? Então, a gente fala assim, igreja grega, a igreja dos 7 concílios, né? Os 7 concílios aconteceram onde? No Império Romano do Oriente. Nicéia, Constantinopla, Efésio, o concílio de Éfeso, né? O concílio de Calcedônia, e assim vai até os 7 concílios, fechando a igreja oriental. Ela é tão antiga quanto a própria Igreja Católica Apostólica Romana. A influência católica independente, mais próxima, né? Sede atual, a principal sede está em Atenas, Grécia, mas também existem igrejas ortodoxas gregas em outras partes, como a Rússia, e etc. Ok? Então, o líder lá, o pastor, se chama patriarca. Na Igreja Católica se chama Papa, né? Pai elevado, Pai supremo. Né? Então, teve aquela questão do cisma, né, do ano de 1054, né, que a Igreja do Ocidente, né, que aí hoje seria a Igreja Católica Apostólica Romana, teve o cisma que rompeu, né, com a Igreja Ortodoxa Grega. Né? Então, eles vieram se reconciliar só no Concílio Vaticano II, na década de 60, quando o Papa Paulo VI foi até o patriarca Atenágoras, né, para uma reconciliação. Você vê que demorou um tempo grande, né, do século XI até o século XX, né, então, misericórdia, muita gente, o pessoal morreram sem perdoar o outro. Descoberta de 1947 a 1956, o famoso manuscrito do Mar Morto, isso é muito interessante, a localização atual, museus e instituições ao redor do mundo, incluindo o Museu de Israel em Jerusalém, né, que tem essas obras fantásticas. Descrição. Textos antigos descobertos em 11 cavernas, né, próximo ao Mar Morto, as cavernas de Curã, né, as cavernas de Curã, está aí. Livros, vários manuscritos, incluindo fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto Esther, né, porque o livro de Esther não cita o nome Deus. Né. O livro bem completo foi o livro de Isaías, né, que era a questão de uma escrita muito, ainda bem trabalhada, de um hebraico, etc., um texto muito mais antigo do que os textos massoretas, ok? Então, foram descobertos mais ou menos em torno de 900 manuscritos nessa zona das cavernas de Curã.
descoberta em 11 cavernas, conhecido como caverna de Qumran, né? Qumran. Então, foi quando um beduíno foi procurar uma cabra tal, e quando chegou lá para passar o tempo, ele começou a jogar pedrinhas. E quando ele jogou uma pedra de uma caverna, escutou algo quebrando como um jarro. Quando desceu lá, tinha vários tesouros, muitos manuscritos, deu mais de 900 manuscritos, né, que hoje estão nessas grandes bibliotecas do mundo, né, e prova para o mundo islâmico, o mundo cético, que dizia que judeus e cristãos haviam adulterado a Bíblia, mas aqui está a prova que a Bíblia é a palavra de Deus, independente de tempo e de espaço, ela continua ainda viva e eterna. O Códice de Leningrado, né? Nós temos aqui muito importante, ele é do ano de 1008, já falei que é a base para a Bíblia de Stuttgartense, que é a Bíblia hebraica, né? Hoje nós temos as várias Bíblias hebraicas, tudo parte desse códice, desse manuscrito massoreta. Manuscrito do texto massorético, considerando o manuscrito mais antigo e completo da Bíblia hebraica, né? Localização da Biblioteca Nacional da Rússia, né? Está aí, ele é do ano 1008, é o códice mais antigo que nós temos, né? O Códice de Leningrado. Ele é um texto massorético, muito bom, trabalhado. Ele que serve como base para todas as Bíblias hebraicas que tem hoje no planeta Terra, né? E tem uma Bíblia muito famosa, a Bíblia de Stuttgartense. A origem é escrita pelos Massoreta, né? Então nós temos aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada no século I, que a gente for colocar dessa maneira, porque todos começaram em Cristo, né? Mas a organização dela se dá no ano de 1545, no Concílio Tridentino, que foi em torno de 18 anos para esse concílio, né? Começou em 1545, a Contra-Reforma, a Reforma Católica, né? E toda a estruturação começa no Concílio Tridentino, o Concílio de Trento, na Itália. Né? Então, nós temos o primeiro Concílio Vaticano I, no século XIX, nós temos o segundo Vaticano II, que aparece no ano, na década de 60, né? E as formulações da questão do catecismo com João Paulo II, com Ratzinger e grandes nomes aí do catolicismo, ok? Parte ocidental do Império Romano, a Bíblia Vulgata Latina, trazida por Jerônimo no final do século IV, né, que coloca os livros apócrifos não como inspirado, tá? Lá no final. Idioma latim, natureza de crer, duas naturezas, nós comungamos essa questão da união hipostática, concílio, aceita os 7 concílios, ecumênio, tá? A influência católica, igreja principal do catolicismo está no Vaticano, a principal cabeça dela é o Papa. A reforma protestante, 1517, nós temos aí, ó, localização parte ocidental do Império Romano, a tradução de Lutero baseada na Vulgata e nos textos hebraicos e grego, tá? Mas que quando Lutero foi fazer a tradução para a língua alemã, ele foi até os judeus para saber quais eram os livros sagrados. Os judeus demonstraram a Tanakh, a Bíblia hebraica, né? Aquela que tem a Torá, os Nevinhos, Ketuvim, que são 24 livros. Então, a reforma protestante, através de Lutero, aderiu aos livros sagrados dos judeus. Enquanto o Concílio de Trento, né, ficou um cânon, né, grego, né, a Septuaginta, ok? Então, Lutero trabalhou também o texto grego de Erasmo de Roterdã, de 1516, né, que é a tradução importante, né, que ele trabalha uma tradução muito boa para a língua alemã, que tem toda a estruturação da língua alemã, da literatura, e a base de toda a estrutura da língua, da literatura alemã, tem por base a Bíblia de Lutero. O alemão, né? Então, natureza de Cristo, natureza, união hipostática, nós aceitamos o concílio de Atenas Niceia, né? Rejeita alguns outros, mas aceitamos o concílio de Éfeso, aceitamos o concílio de Calcedônia, né? E esses principais concílios que nós temos as doutrinas centrais da fé cristã. Então, outra questão, influência católica, o movimento da reforma protestante contra a igreja católica. Então, não é questão contra, né? Só que nós pensamos diferente, nós não concordamos com o marianismo, nós não concordamos com a questão das tradições que acontecem. O Papa falando ex-cátedra, né? Que sai lá dele a homilia, a palavra de Deus, nós concordamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, e não a igreja, e não a questão do concílio papal, clerical e etc. E aqui eu fecho nessa base aqui para uma questão importante, só para nós pensar e provocar você, tá? Então aqui eu tenho aqui um livro, Trindade, uma Verdade Negociável. Eu até coloquei aqui principais aqui a Bíblia Hebraica Stuttgartense, né, que está de Stuttgart, que é uma Bíblia muito importante, né, que Bíblia Hebraica que teve por base aqui o manuscrito massorético de Leningrado,
do século XI que eu falei, né? Então, temos no Novo Testamento aqui o texto crítico do Novo Testamento, trabalhando com os melhores manuscritos, o texto do Novo Testamento, né, de Nestlé, Alad, né, que são dois tradutores, é o sobrenome dos dois tradutores, Nestlé e Alad, que estamos aqui na 27ª edição, mais do que isso, e outras traduções que nós temos no Brasil, né, que a gente fosse perguntar, colocar aqui, nós tivemos a tradução brasileira de 1917, foi a primeira tradução completa da Bíblia feita no Brasil. A Bíblia de Jerusalém, publicada pela editora Paulo, muito importante. As traduções da Bíblia, King James, né, de 1611, pelo rei Tiago, autorizada, etc. Né? Nós temos hoje aqui no Brasil a Bíblia King James atualizada, a Bíblia King James fiel, as traduções de João Ferreira de Almeida. A primeira tradução dele, claro, que João Ferreira de Almeida trabalhou com um texto de Erasmo de Roterdã, no ano de 1681, que foi o Novo Testamento. Aí, a Arque, que é Almeida Revista e Corrigida, ela é do ano de 1898. Almeida Revista Atualizada, né? Temos no Brasil a Nova Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, as novas traduções modernas, nós temos a nova versão internacional, publicada pela Sociedade Bíblica Internacional, a nova versão transformadora, muito boa, né, editada pelo Mundo Cristão, a nova tradução na linguagem de hoje é uma tradução boa, né, parafraseada, mas é ótima, é excelente. Sociedade Bíblica do Brasil, a nova Bíblia Vida, editora Mundo Cristão, Bíblia Viva, editora Mundo Cristão, e nós temos a editora aqui, né, a JOEP, Imprensa Bíblica Brasileira, de 1940, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica Unidas, de 1946, e a Sociedade Bíblica do Brasil, 1948. E assim está toda a estrutura que eu pude fazer aqui como provocação, mas eu quero que você acesse o meu canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na playlist, procura Bibliologia, que eu tenho 10 ou mais livros, ou livros, não, vídeos gravados, né, melhor, vídeos gravados sobre a questão da bibliologia, né, a doutrina da Bíblia, colocando com mais tempo, né, mais profundidade. Isso aqui só foi uma provocação para que você possa estudar e você se apreciar mais ainda desse conteúdo tão saboroso que é a palavra de Deus, esse mistério, toda essa estrutura, né? Eu não falei da questão também na época dos capítulos que foi colocado na Bíblia, mas isso aparece. A primeira Bíblia, quando foram colocar capítulo na Bíblia, foi vamos dizer, na Idade Média, né? Foi em torno lá do século XIV, não, do século XIII, XIV, XV, mas aí os versículos aparecem já lá para o século já 17, né? Então, a Bíblia de Lutero só tinha capítulo, não tinha versículo, né? Então, mais na frente um pouquinho, que aparecem os versículos. E assim nós temos Bíblia que tem todos os capítulos e versículos. Sabemos que também lá a Septuaginta tinha todos os livros apócrifos, né? Que estava lá, e também a Bíblia também de Jerônimo, a Vulgata Latina. Ele pegou os apócrifos, né? Tobias, Judite, Eclesiastes, Baruque, primeiro Macabeu, segundo Macabeu, colocou lá no final como apêndice, né? Só como literatura, história, etc. Mas não era inspirado por Deus. Então, até a Bíblia King James, a Bíblia de Lutero ainda tinha os apócrifos, lá no final como apêndice, né? Todavia, a Bíblia de Genebra, do século XVII, de 1620 e pouco, tira todos os livros apócrifos, tá? Então, graças a Deus que tirou, para não confundir a mente daqueles que não estudam, a mente daquelas pessoas simples, né, que muitas vezes não têm a oportunidade de estudar, mas hoje nós temos muito boa luz de esclarecimento para que possamos pensar e analisar uma boa tradução, uma boa versão, e ficar com aquela palavra de Santo Agostinho. Pode ser erro do copista, tradução mal feita do original, ou eu que não consigo entender o texto. Mas texto sem contexto é preter para heresia. Eu e você não somos hereges. Acesse meu canal Teologia Aprenda Mais e pode curtir os nossos vídeos lá, muitos vídeos, mais de 300 e poucos vídeos gravados. Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima.